Será que um paciente pode pedir para sair da internação contra a vontade dos médicos? Meu nome é Daniel Martins de Barros, eu sou psiquiatra e hoje a gente vai falar desse tema quente que é a alta a pedido. Será que pode? Será que não pode? Será que o paciente tem direito ou o médico tem direito a recusar? E na psiquiatria, vamos falar sobre como funciona na psiquiatria e o que acontece depois. Se o paciente tem direito a algum documento, receita, tudo isso, claro, assim que você se inscrever no canal, já deixar o seu like se você acha que mais pessoas precisam saber desse tipo de discussão. De cara, alta a pedido é o quê? Alta a pedido é quando os médicos, a equipe de saúde, não acha que o paciente está bom para sair do hospital já, ele não estaria de alta, segundo a equipe médica, mas o paciente quer ir embora. Eu não quero continuar aqui internado, então eu estou pedindo para ter alta. Às vezes o paciente foge, né? Tem alta por fuga, evasão hospitalar, mas isso aqui é uma outra coisa. O paciente fala, não, eu não vou sair correndo, eu quero que o senhor me dê alta porque eu não quero continuar. E aí o médico, a equipe médica fala assim, mas o senhor não está de alta, nós precisamos que o senhor fique internado mais um dia, 2 dias, uma semana, sei lá quanto. O paciente fala, eu entendi, mas eu mesmo não tenho entendido, eu quero ir de alta. Será que pode? O médico pode dar alta para o paciente pode pedir? A resposta não tem a menor dúvida. Pode. Isso pode acontecer, tá? O paciente, ele é autônomo. O médico, ele tem a obrigação de explicar os riscos do que está acontecendo. Ele fala, escuta, o seu João, o senhor não completou o seu tratamento. Se o senhor sair agora, o tratamento vai ser interrompido e o quadro do senhor pode ficar mais grave. Aí o seu João fala assim, não, eu entendi, mas eu não quero completar esse tratamento, eu prefiro ficar mais grave na minha casa, eu prefiro arriscar do que continuar nesse ambiente por N razões. Se o paciente é lúcido, esclarecido, se o paciente sabe o que está acontecendo, não tem nenhuma limitação de compreensão, ele tem esse direito, né? É como se a gente pensar numa intervenção mais radical, assim, falar assim, ó, seu João, a gente tem que amputar a sua perna, senão o senhor vai morrer. Essa perna vai gangrenar, e lá para frente o senhor vai morrer. Ele diz assim, eu prefiro morrer com as duas pernas do que viver com uma só. Eu tenho esse direito. Então o médico não tem o direito de impor a sua vontade, a sua conduta contra a vontade do paciente. Isso só tem uma exceção, que é em risco iminente de morte. Então é assim, o paciente está com uma hemorragia, ele está se esvaindo em sangue, ele precisa ser costurado, transfundido, receber soro, e ele fala, eu quero ir embora, e em caso de risco iminente de morte, a equipe pode se recusar da alta, e aí depois isso pode, inclusive, ser questionado na justiça, mas eu queria dar alta, e não, eu queria ir embora, não me deixaram, foi cárcere privado, e aí a equipe vai explicar que era risco iminente de morte, e isso não tem muita controvérsia também, né? O paciente está lá numa parada cardíaca, precisa de desfibrilação, precisa de intervenções de terapia intensiva e ele quer ir embora. Aí a equipe vê, não, mas o cara, se ele sair aqui, ele vai morrer. Né? A alta probabilidade de ele morrer agora, assim, saindo do hospital. Então, nesse caso, em risco iminente de morte, a alta a pedido pode ser recusada. Não é, se o senhor não fizer completar a sua quimioterapia, esse tumor pode se agravar, ou vai se agravar, e aí depois o senhor vai morrer. Isso não é um risco iminente. É claro que isso é um agravamento que está sendo vislumbrado pela equipe, mas não é um risco iminente. Então, não pode, né? A pessoa pode falar, eu prefiro morrer do lado da minha família do que ficar aqui no hospital arriscando o tratamento. Enfim, é a autonomia do paciente. Agora, e na psiquiatria? Na psiquiatria, você pode pensar assim, bom, Daniel, mas quando o paciente psiquiátrico está internado, normalmente é porque o quadro é mais grave, né? Não interna quadros leves. Então, num quadro mais grave, em que a pessoa pode perder a sua capacidade de ter noção da realidade, ele também pode pedir para sair? Então, na psiquiatria, existem algumas particularidades, porque a alta pode ser voluntária ou involuntária. Pode ser compulsória também, que é determinada pelo juiz, mas quando a gente pensa na vontade do paciente, ela pode ser voluntária. Então o paciente ele tem o discernimento e ele assina consentindo com a sua internação.
essa é uma internação voluntária, e a internação voluntária, em princípio, o paciente também pode pedir para sair, porque ele tem a plena capacidade de consentir. Se ele não tivesse capacidade de consentir, a sua assinatura sendo voluntária também não valeria, né? Então, o paciente consente com a internação, ele tem a capacidade de discernimento voluntário, ele pode pedir para sair como um paciente clínico, um paciente de uma outra especialidade qualquer. Mas e na internação involuntária? A internação involuntária, ela é feita sem o consentimento do paciente. Ele pode se recusar ativamente, ele pode dizer, eu não quero me internar, ou ele pode simplesmente não consentir, não assinar, ou pode ter um consentimento que não seja válido, se o paciente está completamente fora de si. Nesse caso, a internação é contra a vontade, porque a vontade dele não está íntegra, né? Sem o consentimento. Ele pode pedir para sair? Não pode, não pode nem pedir para ficar, nem pode pedir para sair, né? A vontade dele não está íntegra. Então, quem assume essa decisão pelo paciente? É a equipe médica? É a enfermagem? É o psiquiatra? Não, é a família. Então, se a família, que é o próximo passo, né? O sujeito não tá com vontade íntegra, quem que assume isso? É a família. Se a família diz, doutor, eu quero levar meu familiar embora, eles têm direito à alta a pedido. Está na Lei 10.216 de 2001, a lei que organiza os sistemas de atendimento à saúde mental no Brasil, está previsto que a família pode pedir para levar o paciente embora. É óbvio que se for algum caso com iminente risco de morte, a equipe pode recusar, isso vai virar um imbróglio jurídico, mas na psiquiatria, internação psiquiátrica, é mais difícil você ver casos de iminente risco de morte. Você pode pensar, sei lá, numa paciente com anorexia que fez tamanha restrição alimentar, que teve distúrbios hidroeletrolíticos, sódio, potássio, tudo alterado, e ela pode infartar a qualquer momento, então ela precisa de reposição em UTI, mas aí não é um quadro só psiquiátrico, né? Ela está internada pelos problemas clínicos. Então, ou mesmo um paciente com risco de suicídio, né? O paciente foi pego tentando pular de um pontilhão e ele diz que ele não tem mais vontade de viver, ele não tem motivação e ele quer morrer e continua querendo. Aí começa o antidepressivo demora para fazer efeito, a família vem e fala assim, não, mas a gente quer levá-lo. Mas ele tem risco de suicídio. Mas não é um risco iminente, né? Não é que ele está ali à beira da morte, porque a família pode dizer, não, a gente vai levar, a gente vai manter ele em casa, a gente vai ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana em cima, a gente contratou um cuidador, sei lá. Então, é um risco de morte, mas não é um risco iminente de morte para você justificar uma negação da alta a pedido. Então, legalmente, eticamente, tá tudo certo, você tem a prerrogativa, a família tem a prerrogativa de pedir a alta do paciente, mesmo que a equipe não concorde. E aí vem a dúvida, mas depois da alta pedido, eu não sou a favor da alta, eu acho que ele tem que ficar para completar o tratamento. Ele pede alta, tá bom, eu dou. Ele tem direito a alguma coisa, um atestado, receita, resumo de alta? Existem algumas controvérsias com relação a isso no Brasil, existem pareceres de alguns conselhos regionais que dizem que sim, outros dizem que não, mas eu quero expor um raciocínio aqui que eu acho que ajuda a gente a pensar em cada caso, né? Não dá para falar uma regra que seja absoluta, mas dá para a gente pensar como a gente vai raciocinar diante de cada caso. Vamos lá, vamos dizer que seja um paciente que está lá completando o antibiótico que só pode ser na veia. Não tem antibiótico que funcione para o caso dele, que não seja um antibiótico intravenoso que ele tem que tomar no ambiente hospitalar. Não, mas tem antibiótico de comprimido também, e aí a equipe fala, bom, mas esses antibióticos que existem de comprimido, eles não funcionam no seu caso. Tá, mas eu vou sair de alta e eu quero pelo menos uma receita desse antibiótico. Não tem muito sentido a equipe ser obrigada a dar uma receita de um remédio que não vai funcionar, um remédio que não funciona naquele caso. O único remédio que funciona é de administração intra-hospitalar. Eu entendo que o médico não seja obrigado a dar uma receita. Agora vamos pensar num paciente psicótico,
O paciente, ele teve uma crise psicótica, ele está fora de si, ele está ouvindo voz, ele está com delírios, achando que está sendo perseguido e tal. Ele é internado numa crise. Ele precisa tomar os remédios antipsicóticos, tá certo? E os remédios antipsicóticos não têm uma ação imediata. Eles demoram algum tempo para fazer efeito. E aí, depois de alguns dias, ele já não está na crise, agressivo, agitado, mas ainda está com pensamentos delirantes. A família chega e fala, a gente quer levar ele embora. Aí a equipe fala, puxa, mas né, ele ainda está com sintomas, ele ainda está ouvindo algumas vozes, as ideias ainda estão um pouco delirantes, é mais seguro ele ficar aqui. A família fala, não, mas a gente tem um cuidador, a gente vai ficar, ele reconhece a gente, ele sabe que a gente é gente, ele entendeu que a gente quer proteger, embora ele esteja aí delirando, sei lá, com marcianos, ele não acha que nós somos marcianos, ele quer a nossa proteção, ele quer ir embora para casa, a gente quer levar, a gente está fazendo aqui alta pedido. O remédio que ele está tomando na internação, o antipsicótico comprimido, é exatamente o mesmo remédio que ele tem que continuar tomando em casa para fazer efeito e para os delírios cederem. Eu não vejo sentido, nem jurídico, nem ético, de você suspender a medicação, você dizer, não, eu não dou a receita deste remédio para você tomar na sua casa, porque você está fazendo essa alta a pedido. A minha recomendação é que você fique aqui no hospital. Você não quer ficar no hospital, então você está por sua conta. Eu não acho isso eticamente sustentável, justificável. Por quê? É uma situação diferente da primeira, e que não tinha alternativa senão a alternativa hospitalar do ponto de vista de medicação, mas nessa, a internação ela está sendo indicada para uma melhor observação, mas não é impossível o tratamento ambulatorial. Não é impossível, e aliás é prejudicial para o paciente tirar a medicação, não ter aquele remédio para continuar tomando em casa até que ele consiga uma consulta. Então, eticamente, eu acho indefensável. E aí, fica esse discurso de muitas vezes o hospital dizer, não, mas como você está levando alta a pedido, você não tem o direito de receber uma receita ou um resumo de alta. É mentira. Né? O hospital tem o direito, o médico, a equipe, o hospital tem o direito de não fornecer se não fizer sentido. Mas o paciente não é proibido de receber se fizer sentido. Então essa história de que você não tem o direito de receber é mentira. O paciente pode receber se for minimamente justificável. Mesma coisa é resumo de alta, né? Por que serve o resumo de alta? A equipe diz assim, ó, o paciente ficou internado por tanto tempo, tomou tal remédio, saiu desse jeito, para dar continuidade para o tratamento ambulatorial. Aí, porque o paciente pediu alta pedido, você não vai dar informação nenhuma, ele que se vire. Não tem sentido. Né? Você dá, olha, ele saiu contra a nossa vontade, a gente queria que ele ficasse mais por conta disso, mas ele saiu, tomou isso, ficou quanto tempo? É ético, né? Humano você dá esse resumo de alta, né? E mesmo atestado, ele tem direito de ter um documento de quanto tempo ele ficou, de quanto tempo durou a internação, tudo isso é direito do paciente. Aí, ao contrário, ele tem direito de receber, e aí o hospital e o médico não tem o direito de negar porque ele está saindo contra a vontade. Ele tem ali, ele ficou tanto tempo, ele tem que levar esse documento se ele pedir, de quanto tempo ele ficou internado, o que foi feito com ele e até porque que ele saiu. Na alta pedido, é sempre importante a equipe deixar muito claro no prontuário que foi orientado, que foi esclarecido, por que não foi, por que a alta não era uma alta dada pela equipe médica, por que ele pediu o esclarecimento dos riscos que havia na alta e não sendo um risco iminente de morte, isso fica bem ali documentado, até para que depois o paciente ia gravar e falasse, mas ninguém me explicou que ia ficar grave. Está lá documentado que aquilo aconteceu. Tem alguns serviços que até pedem para o paciente ou para o familiar assinar um atestado de responsabilidade, ali um documento de responsabilidade, é menos para se isentar, né, dizer assim, se acontecer alguma coisa, está aqui, não, porque se acontecer alguma coisa extremamente grave, todo mundo pode ser chamado a responder ou explicar o que foi que aconteceu, mas é mais para atestar ali que foi explicado. Você está levando, você está sabendo disso, daquilo. Agora, se o risco, de novo, se o risco é muito grande,
é claro que a equipe pode se recusar da alta e aí vai ser uma outra esfera de decisão, uma esfera judicial. Já esteve num imbróglio desse, já acompanhou uma situação complicada dessas de alta a pedido? Como é que foi que você resolveu? Você já teve alguma receita negada ou você, ao contrário, quando saiu, recebeu receita? Coloca aqui nos comentários, vamos continuar conversando aqui. Esse é um tema quente, acho que tem opiniões muito interessantes que vocês podem nos dar. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like para mais pessoas receberem essas informações e dar aquela maratonada no canal, porque tema sobre psiquiatria aqui você sabe que não falta.